Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Mais um vídeo da série Vida Cristã. Hoje eu quero falar da igreja como o corpo de Cristo, amém? O apóstolo Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios, ele vem trazer esse ensinamento que é muito poderoso e nesses dias nós estamos precisando entender a respeito de que como esse corpo deve andar em unidade, amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou o corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, veja a profundidade desse texto e veja como a igreja cristã nos nossos dias precisa entender essa unidade no corpo. Nenhum membro sozinho constitui-se corpo. O corpo é o conjunto de todos os membros que estão ligados, que estão comunicando de forma recíproca e contribuindo um para o desenvolvimento do outro. É bem verdade que nessa época que nós estamos vivendo, existe muito egocentrismo, e isso tem trazido dano à Igreja de Cristo. Isso tem feito definhar a vida cristã, que muitos, infelizmente, não têm vivido, porque falta muitas vezes humildade, falta muitas vezes honestidade, falta muitas vezes compromisso para com o outro, amém? E principalmente compromisso para com Deus. Então, se nós desejarmos viver com intensidade a vida cristã, nós precisamos entender o nosso papel no corpo de Cristo e contribuir da melhor forma possível para que o corpo bem ornado, o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, possa fazer o seu papel na terra, que é representar o Senhor Jesus Cristo e alcançar mais pessoas, porque esse é o maior objetivo da igreja cristã: ganhar almas e de cada alma ganha, fazer dela um discípulo de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, ele vê essa necessidade de trazer esse texto e corrigir a igreja em Coríntio, uma região da Acaia, na Grécia, porque estava havendo divisões na igreja. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que eram discípulos de Pedro, outros diziam que era discípulos de Paulo. E Paulo traz esse fundamento, traz essa correção para a igreja de Coríntio, trazendo essa instrução. Ou seja, cada cristão genuíno é participante do corpo de Cristo. E veja que obra genuína Deus fez. Através daqueles que são resgatados do mundo e são transportados para o reino do Filho do seu amor, ele fez com que esses cristãos, vivendo em unidade,
vivendo em justa cooperação uns com os outros, pudessem manifestar o corpo de Cristo na terra. Então, se nós desejarmos viver verdadeiramente uma vida cristã sadia, uma vida cristã produtiva, abundante, nós precisamos compartilhar e precisamos comunicar com outros semelhantes a nós, outros cristãos que nasceram de novo, e dar a nossa contribuição, dar a nossa justa cooperação. Amém? Então, a igreja cristã, ela precisa entender essa unidade na diversidade. Amém? Em qualquer outro lugar, a diversidade é motivo de adversidade. Na igreja, no entanto, a diversidade em unidade é uma bênção celestial, pois tal como um corpo físico, os membros acabam se especializando em suas funções fundamentais. Eu posso ser específico em uma área, mas tudo que eu fizer tem que ser para a justa cooperação e para que Deus seja honrado através da minha vida. Eu não posso me isolar e achar que eu estou vivendo a vida cristã. A vida cristã é para viver em comunidade. A vida cristã é para viver em justa cooperação, né? Contribuindo com os dons, com os talentos, com o tempo, com os recursos, com as finanças que Deus me deu, para que os outros sejam alcançados e possam também, através das suas funções, contribuir para o meu crescimento e assim nós possamos glorificar a Deus. Amém? A frase de efeito aqui nesse texto é: vós sois o corpo de Cristo. Então, o apelo de Paulo, né, é que ele queria trazer para esses irmãos a necessidade deles cooperarem uns com os outros. A necessidade da diversidade ser utilizada na unidade e não a diversidade ser um motivo para a diversidade ou para ter confusões, problemas, facções, partidarismo na igreja. A igreja é de um só, a igreja bebe de um só espírito, se alimenta de uma só palavra e a igreja precisa entender essa diversidade que existe nos membros. Ela é importante quando os membros entendem a sua parte e cooperam de forma justa, em unidade, para que o corpo possa realizar o seu serviço, para que o corpo possa cumprir a sua função. Esse é um traço maravilhoso da igreja. Um outro traço com o qual Deus desenhou a igreja é que a igreja toda, ela bebesse do mesmo espírito e comungasse da mesma doutrina. E nenhum outro traço maravilhoso que Deus desenhou é que a igreja, ela pudesse se isolar ou viver sozinha. Nenhuma igreja isolada, ela está num ambiente saudável. O ambiente saudável é a justa cooperação, seja na igreja local, e também a justa cooperação entre as igrejas de um bairro, entre as igrejas de uma cidade. O que é que nós temos visto nos nossos dias? Infelizmente, uma competitividade. Muitos líderes de igreja acabam pescando no aquário, ou seja, tentando tirar membros de outras igrejas para encher a sua. E isso também é um erro, e um erro muito perigoso. Nós precisamos entender a nossa função no corpo de Cristo, e essa função precisa ser desenvolvida de forma plena, de forma que venha trazer glória ao nome de Jesus. Na verdade, o que Paulo está mostrando aqui é que todos os membros, eles precisam cooperar uns com os outros e não competir uns com os outros. A vida cristã verdadeira e genuína não é uma competição, mas é uma justa cooperação. Daí a importância de nós entendermos a igreja como um organismo vivo, que é nutrido pelo Espírito, que é suprido pela palavra e que depende do Criador. Se nós entendermos isso, nós vamos tirar essa competitividade desenfreada que existe no mundo e vamos começar a trabalhar essa justa cooperação que deve existir na igreja. Amém? Seja na igreja local, entre os membros, individualmente, trazendo glória e honra ao nome do Senhor,
naquela igreja ou naquela congregação, seja no bairro, a justa cooperação das igrejas em alcançar os perdidos, salvando os perdidos e discipulando os salvos, seja na cidade ou no estado ou no país, como a igreja de Cristo ou o corpo de Cristo em unidade com o objetivo de glorificar a Deus. Então, nós precisamos pensar a vida cristã dessa forma, onde uns dependem dos outros. E ninguém pode dizer, eu não tenho necessidade de você, eu não preciso de vós, vocês não são mais importantes para mim. Isso é um erro e um perigo. Tenho visto muitas pessoas caírem nessa vala, nesse buraco, que muitas vezes faz com que elas sequem e não frutifiquem para a glória de Deus. Se esse conteúdo tem te abençoado, se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe, acione os sininhos das notificações para que quando outros vídeos forem postados, você possa ser também notificado. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.